Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Se o seu negócio é vender para outros negócios, eu estou sentindo que esse papo vai te prender na cadeira. Isso porque no episódio de hoje, os ensinamentos e conselhos ficam por conta dele, CEO da Ramper. Startup responsável por rampar milhares de empresas B2B no Brasil. Pegou o trocadilho, né? Com quase 20 anos de experiência no mercado tech e mais de 10 anos de atuação como empreendedor, nosso tripulante ainda acumula a função de pai, palestrante, mentor e apresentador de podcast e sempre necessário startups and downs. Boa. Vamos logo acabar com o mistério e dar as boas-vindas a ele, Ricardo Correia. Da hora, feliz demais de estar aqui com vocês, gente. Seja mais do que bem-vindo, Ricardo. E aí, mais difícil o Gil ou mais difícil empreender? É mais difícil empreender. Muito bom, excelente. Conta pra gente agora, enganchando essa parte do que é difícil. Mais difícil estruturar uma área de vendas ou cuidar de 3 filhos? Vai ser assim, de frente com a gente. É mais difícil criar os filhos. Imagina. Sim, a área de vendas é um pouco mais racional, embora não pareça. E de onde veio essa ideia da Ramper? Olha, eu acho que o fruto não cai muito longe do pé. Eu acabei empreendendo com o que eu estava fazendo já quase que desde a minha origem profissional, né? Eu acabei caindo um pouco por acaso na área de marketing de empresas de software e acabou sendo que eu vim fazer a minha vida toda. E aí, quando eu já tinha acumulado alguma bagagem, eu empreendi pela primeira vez. A Ramper não foi a minha primeira empresa, mas eu diria que a minha primeira empresa ela foi uma... Vamos dizer assim, gastando o startup um pouco aqui, a etapa de Customer Discovery do que veio a ser a Ramper. Porque eu tive uma empresa de serviço primeiro, que já tinha a proposta de atuar com geração de demanda e ajudar empresas B2B a estruturarem processos de vendas. Só que eu fazia isso com serviço. E aí, 5 anos fazendo isso em forma de serviço, eu fui encontrando formas de fazer de maneira cada vez mais escalável e migrando para software. E aí que nasceu a Ramper em 2017. Perfeito. E aí, é legal o Ricardo comentar isso. A gente até estava um pouco antes aqui no almoço falando sobre os desafios de você crescer um negócio de serviço por vários elementos possíveis, né? Que a gente lidar com time, com pessoas, com escopos de contrato, tem dia bom, tem dia ruim, toda aquela dinâmica. E ali, como que foi esse processo, Ricardo? Porque muitas vezes quem escuta, a gente às vezes está com uma empresa de prestação de serviço, tem ideia de construir e criar algo mais escalável ou algo que tenha mais possibilidades de venda, né, para outros negócios, etc. Como foi para você isso? Meio que aconteceu ou você desenhou exatamente esse plano? Tipo, era agência, né? De uma agência e você desenhou e as coisas foram meio acontecendo, você criou a Ramper a partir da dor que você tinha na agência. Como que foi essa concepção? Porque daí a gente já vai perguntando, né, Mirna? A gente estava falando dos desafios de ter uma empresa de serviço e como é, né? Você construir produtos aí a partir delas, né? Boa. Vamos lá, minha primeira empresa, ela se chamava Saiteína e ela era uma agência, embora eu não gostasse de dar esse nome, eu acho que como muitas pessoas que empreendem com agência não gostam de chamar de agência, porque a agência já tem meio que um ranço, assim, em torno do... né, do publicitário. Do publicitário. Quantas empresas pequenas contrataram uma agência e se deram mal? Aí você chega e se apresenta como agência também e fala, não, mas eu já contratei 2 agências que não me resolveram nada aqui, então... A gente ficava ali entre assessoria de marketing, alguma coisa assim, mas no fundo o business era uma agência. Respondendo o que o Cris perguntou, eu já trabalhava com marketing em empresas de software há mais ou menos 6 anos. E quando eu analisei assim, as minhas oportunidades, eu vi que eu criaria um impacto maior para mim mesmo e um impacto maior para o mercado se eu empreendesse com uma empresa onde eu teria uma proposta de terceirizar o marketing de empresas mais ou menos do tamanho das que eu tinha trabalhado, do que eu ficar migrando de head de marketing
de uma empresa para outra. Eu ia ter um upside muito pequeno. Eu vi que eu já estava rapidamente atingindo um teto assim, na minha carreira. E a minha ideia inicial era criar uma, digamos assim, pegar os empreendedores de empresas B2B e falar, cara, você não precisa ter uma área de marketing interna, joga essa responsabilidade para mim, eu monto o time aqui e faço isso ao invés de você imobilizar essa grana. Vale dizer que, pô, essa história tem 12 anos, né? Uhum. E isso, de certa forma, viabiliza o marketing de muita empresa que não teria uma estrutura de marketing. Porque desde aquela época, você tem um dilema assim, internalizar custa caro. Se você colocar um homem de uma banda só, o cara não resolve todo o problema, precisa ter uma estrutura. Se você joga para uma agência que não tem expertise, você não sai do lugar. Então eu criei ali uma agência especializada em empresa de TI, que era o que eu sabia fazer. E naquela época a gente pegou até que um filão bom de mercado. A gente topou nas limitações de uma empresa de serviço, como você comentou. Acho que é uma coisa legal de explorar. Mas eu acho que o fato de a gente ter nascido nichado naquele momento ajudou a gente a rapidamente montar uma carteira de clientes relevante. O meu plano não era prestar serviço por muito tempo. Quando eu saí da Aurum, a Aurum era uma empresa de produto, software jurídico, uma empresa super bem sucedida. Eles fizeram a saída, os sócios fizeram a saída para o grupo Constellation, que é a maior empresa de software do Canadá, enfim. História super bonita. Eu fui a pessoa de marketing de lá durante um tempo. Eu bebi muito da fonte deles, de cultura de produto, e eu saí de lá com uma mentalidade muito de quero desenvolver software. Mas quando eu empreendi pela primeira vez, eu não tinha os recursos para empreender com software, eu não tinha capital inicial para fazer o desenvolvimento de um produto, que leva pelo menos 6 meses, depois você tem que fazer o go-to-market, eu não tinha a menor condição de fazer esse investimento. Então eu fui prestar serviço, que era meio que empreender com o que eu tinha, meu tempo e meu conhecimento, né? E acabei ficando nisso muito mais tempo do que eu planejava no primeiro momento, porque a minha ideia eu vou prestar serviço por um tempo, vou me capitalizar, empreendendo, eu não estou mais CLT, eu uso o meu tempo livre, né? E começa assim, né? As enganações do empreendedor, teoria, né? Que tempo livre, né? Eu comecei a trabalhar em dobro, né? Mas enfim. E acabou que eu fiquei 5 anos nesse negócio de serviço até chegar à ideia da Hamper. Foi muito mais tempo do que eu estimava no primeiro momento. E depois, se fizer sentido, a gente pode pensar ou não, mas você falou uma coisa sobre serviço, sobre ser escalável ou não. E na época da SciTI, né, eu saí do negócio de serviço muito traumatizado, assim, de que, putz, isso realmente não escala, é um moedor de carne humana, nunca mais quero trabalhar com serviço. Mas depois, mais maduro, eu fui vendo que tem sim formas de você encontrar padrões no serviço. Quando você tem uma operação de serviço, você tem que fazer uma escolha, é muito perigoso ficar em cima do muro, de ou você empacotar mais a tua oferta e buscar... Talvez você não vai conseguir buscar escalabilidade, mas você encontra replicabilidade, que de certa forma... Né? Isso, aí você expande de alguma maneira, ou multiplicando o cliente, ou você começa a ter franquias ou empresas associadas, de alguma forma você replica aquilo, ou você vai para o caminho de boutiquezar, né? Você cobra um ticket muito alto e atende cada cliente como único, mas aí o cliente ele tem que te remunerar para isso. Mas foram coisas que eu fui aprender só um pouco mais maduro na jornada. Na época que eu empreendi com serviço, eu só fui dragado pelo que estava acontecendo no momento presente. Assim, eu brinco, as decisões vão acontecendo, a gente vai sendo engolido. Quando você olha para trás, você fala, caramba, os erros, parece que foi tudo planejado, mas foram as decisões, né, que vão levando a gente. Total. E ali o B2B, então, entrou nessa fase quando você estava em marketing dentro de companhias de tecnologia. E aí, quando você foi para a agência, você manteve esse foco atendendo também B2B. E o que encanta seus olhos ali? Por que essa escolha aí de carreira? Cara, eu acho que assim, é a única coisa que eu sempre soube fazer, cara. Eu não entendo de e-commerce, eu não entendo de varejo, eu não entendo de bens de consumo. Talvez um pouco como entusiasta, mas eu nunca pus a mão. Por escolha ou não, eu fiz B2B a minha vida inteira. E aí, na medida que eu fui me especializando, foi ficando cada vez mais difícil de sair disso. Mas tem um caráter de paixão também, né? Eu me identifico muito. Eu acho que empreender com B2B tem uma causa nobre, assim, na minha opinião, que
também porque foi o caminho que eu escolhi, porque eu acho que é um caminho viável para muita gente, né? Muita gente tem o dilema de assim, eu vou empreender, mas vou empreender como? Se eu não tenho grana, se eu não tenho tanto background. Qual que foi o meu cenário? Eu era um cara de marketing, com 6 anos de experiência. Toda essa experiência que, vamos combinar, não é tão grande assim, mas era toda dedicada num nicho. Eu entendi que aquilo tinha um valor já para prestação de serviço, que eu, como profissional, eu ia valer mais empreendendo, prestando serviço para múltiplas empresas, do que sendo head dentro de uma única empresa. Então, eu acho que é um caminho viável para muita gente que eventualmente está nos ouvindo, que trabalha com vendas, que trabalha com RH, que trabalha com marketing, como era o meu caso. Eu acho super viável. Se você já está um bom tempo dentro de uma indústria, eventualmente você já acumulou horas de voo suficiente que, se você empreendesse, você aumentaria as suas chances de causar um impacto maior, de construir uma remuneração maior. E quem sabe até começar por serviço, que pode não ser tudo o que você sonhou, era um pouco do meu caso na época, mas você já está um pouco melhor posicionado tendo o seu CNPJ para, quem sabe, uma hora você se aventurar um pouco mais com uma startup, com um software ou com algum outro tipo de negócio que eventualmente te encante mais. Mas eu acho empreender com B2B uma via super viável para muita gente. Perfeito. E qual que é a maior dificuldade dessas empresas B2B nos dias atuais? Olha, para mim, mudou muito pouco nos últimos anos. Eu acho que o que a gente vê de mais comum... Eu acho que o Cris, nesse caso, eu vou usar ele como persona, digamos assim, mas ele se diferenciou. Mas vamos imaginar colegas de profissão do Cris, caras que criaram lá 10 anos atrás uma empresa de contabilidade. Qual que é a característica normalmente dessa pessoa? O cara é um exímio contador, um péssimo vendedor, um péssimo marqueteiro. Ele se preocupa muito em administrar bem o negócio dos outros, mas às vezes ele não olha para o próprio negócio. Olha que coisa curiosa, na agência, eu, via de regra, tinha especialização de marketing, mas o meu próprio marketing eu não tinha tempo para dedicar, porque eu estava sempre correndo atrás de... Eu precisava trabalhar em horas faturáveis, digamos assim, eu estava sempre querendo bilar o cliente. Todo o tempo que eu dedicava para o meu próprio negócio não era uma hora faturável, digamos assim. E aí você tem um efeito perverso que você coloca sempre muito mais tempo administrando a sua carteira de clientes do que desenvolvendo uma marca, desenvolvendo uma estrutura de vendas. Então, o que a gente mais vê em empresas B2B, pode ser uma contabilidade, pode ser um escritório de advocacia, uma empresa de TI, uma agência de marketing, são empresas muito boas na prestação de serviço, os sócios normalmente super especialistas naquilo, mas aí você vai olhar o site da empresa, mequetrefe, Instagram praticamente não existe. Você vai olhar a área de vendas, quem vende é o próprio dono ou dona da empresa. E aí isso vai acabar restringindo muito a capacidade de crescimento. De forma geral, para mim, continua sendo assim, eu estou há pelo menos uma década empreendendo com isso e vendo essa dor de perto. As empresas B2B têm muita dificuldade de implementar as disciplinas necessárias para empreender o crescimento ali da empresa. Perfeito. Interessante você falar, Ricardo. Ele estava me citando dos colegas, né? Até de contabilidade e outros profissionais, mas cara, faz muito sentido. Saiu uma pesquisa, né, até fazendo uma aspas aqui gigante, falando sobre as maiores empresas ou escritórios, falando sobre o tamanho de escritório de contabilidade. Tem um pouco menos de 0,5% ou 1%, nem passa disso, que faturam até 6 milhões ano. É o teto. Acima disso, 1% fatura acima disso. Todos os outros 99% de empresas de contabilidade, e isso se replica em alguns outros, estão abaixo disso. E aí, provavelmente, esses 99 que não crescem, não é porque o cara é um mau contador, é porque ele não dominou todas as outras skills que não a contabilidade. Porque daí ele chega no teto dele. A gente estava falando muito isso sobre da escalabilidade, e eu concordo com o que você falou hoje, tomando na cabeça alguns pontos, aprendendo com a jornada sobre você empacotar, que ele não limita, que é tudo uma questão de decisão de oferta. E às vezes o cara se preocupa muito com a linha de frente, né? Só que ele deixa de olhar, por exemplo, muitas dessas empresas B2B recebem indicação, faz um bom trabalho e dá para ele um conforto grande, né? Tipo, mas por que eu vou investir em marketing? Por que eu vou investir
uma estrutura de venda se o meu cliente está chegando. Sim. Aí o ponto é, ok, quando não chega mais? Né? Qual que é a sua dependência, às vezes, de canal, de crescimento, de desenvolvimento do negócio? Né? A história mais comum assim de uma empresa B2B é o dono ou a dona foram empreender naquele segmento que aquela pessoa já tem um networking estabelecido e já tem uma prestação de serviço minimamente preparada para ofertar. E aí ela começa a vender dentro do networking dela, os primeiros clientes indicam para os próximos, é sempre ela mesma vendendo, e aí ela tem um falso positivo de que ela vai crescer ad eternum naquele formato. Tipo assim, eu encontrei a formulazinha aqui, é só eu atender bem um cliente que ele vai me indicar para o próximo. Para que eu vou gastar dinheiro com vendedores? Eu mesmo vendo aqui. Só que o que começa a acontecer é que chega um determinado momento que o teu negócio cresce um pouco que você já não consegue mais estar em todos os clientes. E aí você começa a montar uma estrutura. E aí provavelmente o Cris, lá do começo, o segundo layer de pessoas de contabilidade que o Cris trouxe já não eram a mesma coisa que o Cris no cliente. E aí você começa a enfrentar umas dilemas. Eu passei isso pela Saiteína, né? O meu segundo layer eram pessoas que estavam há menos tempo no mercado do que eu, mas era o que eu conseguia pagar. E aí a prestação de serviço que antes era... Cada cliente que eu entrava eu fazia um case que me gerava mais 3, 4 indicações. O cara tipo meio que eu não tô triste com o serviço, mas eu também não vou sair indicando por aí. E aí as indicações elas foram parando. Nesse momento, né, quando você bate o platô ali de indicações, via de regra você já deveria estar estruturando um segundo canal de go-to-marketing. Que seja, sei lá, prospecção outbound, que seja investimentos no Google, que seja um perfil de Instagram, vai depender do nicho e do expertise ali da pessoa. Mas ela começar a estruturar, de alguma maneira, algo que vai, na medida que as indicações batem no teto, que vai ser ali a segunda fonte, ao mesmo tempo que a pessoa sócia da empresa, que era habituada a só ela vender, ela começar a se preocupar em fazer um processo mais replicável de vendas para que ela consiga ensinar alguém que venha e faça aquilo. Porque nós, empreendedores, a gente tem o hábito e tem que tomar cuidado para a gente não ficar orgulhosos demais com isso, de falar assim, na minha empresa o que eu vendo tem tanto valor agregado que só eu sei vender. E isso, né, muito o ego ali assumindo um preciosismo e tal. Só que você tem um modelo de venda que é quase uma arte. E aí você não consegue ensinar para ninguém. Era melhor você ter um modelo um pouco mais processualizado, por mais que tire um pouco da sua arte como empreendedor, etc. Porque depois você consegue contratar uma pessoa e ensinar para aquela pessoa. Tipo assim, olha, para eu gerar um cliente, eu mando essa quantidade de e-mails, aí dessa quantidade de e-mails eu gero tantas reuniões. Na reunião 1 eu faço isso, na reunião 2 eu faço aquilo, aí eu uso esse modelo de proposta aqui, o cliente ele escolhe entre o serviço 1, 2 ou 3, eu fecho e isso leva 45 dias. E aí você consegue treinar uma pessoa que vai fazer isso por você depois. Não, legal você trazer, que você estava replicando, mas exatamente a dor, né, que o Ricardo fala quando... No começo, né? Cara, quando você vende bem mais fácil do que a gente. E aí, uma vez o pessoal do time falou isso, me incomodou. Eu falei assim, mas por que vender mais fácil? Existe uma habilidade de fala, comunicação, experiência e jornada que, obviamente, sei lá, eu com 12 anos fazendo isso, não vai ser igual alguém que está fazendo há 3 ou 4. Com certeza. Só que quando você para analisar, é a documentação e a construção dos processos em cima de vendas e as opções e a ramificação disso tudo dentro do dia a dia. E aí, Ricardo, até fazendo um gancho disso, foi daí que você começou a criar a gama de soluções para B2B? Porque inicialmente a Hamper, o foco primário era de prospecção outbound, né? De venda. Hoje você tem uma visão ali mais completa de CRM, né? Que é para desdobramento ali do processo, de inbound, né? De ferramentas de marketing. Como que foi acontecendo isso tudo? Foram as respostas que você veio coletando, pensando na jornada completa dessa complexidade de estar no B2B? Olha só que curioso. Quando eu tinha a agência, a minha prestação de serviço ela era toda de marketing digital. Então o que eu fazia pelo cliente, né? Eu investi um pouco da grana dele em mídia paga, estou falando em Google Ads, Meta Ads, estruturava um programa de conteúdo para ele, mexia no site, tudo ligado ao marketing digital. E aí quando eu sentava com esse cliente depois, eu ia todo
galudo, achando assim, né? Tipo assim, esse cliente ele depende totalmente da minha geração de leads, né? Eu conversava com ele e falava assim, o que eu faço tá alimentando todo o teu time comercial, né? O cara, assim, o que você faz é relevante, mas a maior parte dos leads que a gente ainda gera ainda é de prospecção. Aí caraca, e aí entender, mas como que vocês fazem via prospecção? Aí das duas, ou a empresa tinha uma áreazinha de telemarketing que ninguém gostava, principalmente empresa B2B gosta de assumir que tem, então às vezes dava um nome mais gourmet, mas no fundo era uma área de telemarketing, ou colocar os vendedores para prospectar. E quando você coloca vendedor para prospectar, tem uma ineficiência do caramba. E aí mesmo com a cabeça de agência de marketing, eu falei, cara, para empresa B2B, parece que faz mais sentido fazer prospecção do que fazer marketing digital. Só que o processo de prospecção ele é todo problemático. O cara está tendo resultado porque tem muito mato alto. Mas se ele tivesse tecnologia, se ele tivesse eficiência, ele estaria fazendo muito melhor. Outra coisa que eu relacionei é que normalmente depois da indicação, o canal mais comum da empresa aí é para prospecção. Normalmente o que o empresário pensa, bate no platô de indicações dele, eu vou pôr alguém aqui para montar lista, para começar a ligar. Essa é uma mentalidade natural. Então, concatenando essas coisas, para mim ficou muito claro que se eu tivesse a capacidade de desenvolver uma tecnologia para melhorar a prospecção, para tirar do colo do vendedor e automatizar o máximo que dava, e aí entendendo melhor a prospecção, eu vi que tinha vários gargalos. Montar lista é um gargalo, fazer os touch points, lembrar de fazer follow-up, etc. Ou seja, a jornada entre você encontrar alguém no LinkedIn e falar essa pessoa tem potencial de comprar de mim, e essa pessoa estar no seu CRM realmente como uma oportunidade, existe um gap gigantesco, que inicialmente, enquanto Hamper, a gente se propôs a resolver como solução. Uma vez dentro desse mercado e já resolvendo esse problema, a gente foi bem focados nos primeiros anos da empresa. Acho que durante os primeiros 4 ou 5 anos a gente olhou só para prospecção, para fazer isso muito bem, liderar a categoria no Brasil, né? Ter o awareness de tentar o máximo que a gente pudesse relacionar a quem pensasse prospecção B2B, remetesse para Hamper. Antes de olhar para outras coisas, até porque quando a gente olha para as adjacências que a Hamper tinha naquele momento, que é inbound e CRM, eu já tinha players ocupando isso com marcas muito fortes, players muito alavancados financeiramente, empresas de fora do Brasil de capital aberto atuando aqui. E então, para entrar nesses outros mercados que sempre fez muito sentido para a Hamper, a gente precisava ter minimamente alguma musculatura. Não fazia sentido a gente entrar já no primeiro ano atacando todos esses flancos ao mesmo tempo com o produto. Então a gente espetou em prospecção, vimos que tinha uma avenida para crescer e eventualmente uns 5 anos depois, com mais musculatura, a gente revisitou um pouco da ambição do todo e olhar a jornada de crescimento B2B não só através da jornada outbound, mas pensar em tudo que uma empresa B2B precisa fazer para crescer. E aí ela precisa fazer inbound, outbound, CRM, processos de vendas. E aí a gente foi olhando para como agregar isso na nossa oferta. Enfim, naquele momento, eu estou falando mais ou menos em 2021, também estava claro para a gente que se a gente fosse desenvolver por dentro de casa ia levar muito tempo para fazer produtos que já existiam no mercado, então não faria menos sentido. Era um momento que a gente estava alavancados, a gente tinha passado por uma rodada recente, a gente acabou fazendo a compra de 2 empresas. Então em 2022 a gente comprou uma empresa de CRM e uma empresa de automação de marketing, e aí a gente agregou um segundo e um terceiro produto na nossa oferta, para daí complementar. Então, essa Hamper que a gente conhece hoje, né, que tem a solução completa para marketing e vendas, não foi necessariamente como a gente começou, né? A gente começou ali bem focadinhos em prospecção. E eu perguntei que eu achei interessante a jornada sua, profissional, porque você era um cara de marketing, trabalhando com marketing para B2B, aí foi para uma agência de marketing, atendendo o B2B, e quando você foi para produto, você criou um de vendas. Sim. Né? E é interessante isso da perspicácia, para muita gente às vezes está na dúvida, o que eu vou fazer? Qual jogo que você olhou ali, né? Tipo, cara, se eu for aqui para automação de marketing, tem players muito grandes, Perfeito. Já tem um posicionamento rodando. O que ninguém está olhando? Porque eu lembro, a gente está falando de mais ou menos que ano isso?
A Hamper começou em 2016 para 2017. Isso, que tava super sexy ainda, embalde estourando, estratégia de marketing de conteúdo crescendo. E aí você falou, opa, mas tudo tem um teto, né? E aí quando eu falo não, um teto não é que não funciona. É que foi até o próprio soco no estômago que você tomou, né? Tipo, cara, eu sou o cara mais relevante para esse cara. Não, calma lá, você é relevante, mas existe uma camada aqui muito mais relevante que essa. Perfeito. Que é de prospecção. E aí, como empreendedor, você falou, opa, deixa eu baixar a bola aqui e entender que talvez essa parada aí é a minha oportunidade desse momento. Cara, se eu fosse empreender com produto dentro da minha zona de conforto, eu criaria um produto para inbound, que era o que eu tinha feito na minha carreira até então. Só que em 2016, 2017, a RD já tinha captado, sei lá, uns 100 milhões de reais, chutando aqui. Já era um player muito relevante. E eu tava, cara, começando. E para mim, eu sempre me preocupei muito com o posicionamento da empresa. E eu adotei aquela máxima assim, eu prefiro ser um peixe grande num aquário pequeno do que ser um peixe pequeno num aquário que já tem um tubarão. Então eu falei, eu vou ter que me especializar em outra coisa. E a prospecção não está muito distante do marketing digital, porque daria para colocar tudo dentro do arcabouço de geração de leads, digamos e que no assim. final hoje é tudo estratégias cruzadas, né? Total. Uma não funciona sozinha sem a outra, assim. A maioria das empresas tem um mix disso, né? Total. E aí depois, mais para frente, eu revisitei esse sonho, digamos assim, de ter o CRM, a plataforma de inbound, que no primeiro momento não fazia tanto sentido eu ter na minha oferta, porque eu já ia nascer com muitos competidores grandes, mas mais para frente, já sendo a Hamper maiorzinha, já dava para comprar umas brigas maiores também, né? Não, André. E eu fiquei lembrando da Cirrus aqui, só fazendo um parênteses, porque quando a gente montou a Cirrus em 2013 para 2014, o Contabilizei tinha saído. Né? Tinha sido lançado e a gente falou, pô, os caras vão sair um player de contabilidade digital, vou entrar nesse mercado. Até na época a gente construiu uma plataforma que seria a Contabilizei. E aí, quando a gente ia lançar isso para o mercado, Contabilizei anunciar, acabamos de captar, não lembro, 30, 40 milhões de reais. Eu falei, fudeu, né? Perdão da palavra aí. Pode falar. Porque eu falei, cara, né? Tipo, a gente está aqui com um produto bem capenga que faz umas 4, 5 automações, olhando para uma oportunidade de escala. E aí tem um player com puta grana. Eu falei assim, o que nenhum contador está fazendo? Vendendo. E aí a gente olhou, tipo, o que é um processo assim, prático para a gente capitalizar e pensar numa diversidade talvez de próximos negócios. Ter uma empresa com posicionamento no digital, de nicho, por isso que a gente foi para a tech, que era os early adopters, né? As pessoas iniciantes que toparia contratar um contador de alguma outra região, porque estava com uma cabeça dessa. E aí eu ganharia em escala e vendas, que é algo que o mercado de contabilidade hoje, super tradicional, começou a fazer há poucos anos. Assim. E é legal lembrar isso, que são decisões. Né? Poderia ter mantido, poderia ter vendido, poderia ter sido engolido, poderia ter quebrado. Só que hoje a gente tem um tamanho de negócio que está numa faixa muito relevante dentro de todas as contabilidades no Brasil, o que dá a possibilidade de pensar em investimento em startup, em produto e por aí vai. Legal. Para mim, a chave da Cirrus tá no posicionamento que eu falei. Eu sempre observei, assim, admirei o negócio visto de fora, porque qual que é o cenário normalmente com contabilidade? Quando eu tinha essa ITI, né, eu tinha um contador de bairro. Eu não via muito valor agregado na contabilidade, eu peguei um por indicação de alguém lá da ZN mesmo, me indicou um contador lá da ZN, que era um tiozinho super gente boa, mas que eu ia lá no escritório dele, ele fazia o backup num HD externo e levava para casa, porque ele tinha medo de perder os dados, né? Então um pouco de um estereótipo aqui. Quando eu comecei a Hamper, eu tinha essa oferta de, digamos assim, de contadores pequenos que fazem a coisa muito no fato a mano. Já existiam as contabilidades digitais, mas eu imaginava que pela escala que a Hamper poderia atingir, não faria sentido eu pegar uma contabilidade digital, embora eu economizaria dinheiro no começo, ia vir a ser um problema. E a opção natural para mim, na época, foi a Cirrus por causa da especialização. Já era uma contabilidade, você vê poucas contabilidades se posicionando em nicho, que fala assim, bicho, se você é startup ou empresa tech, não tem que pensar muito. A Cirrus já sabe fazer, já tinha até um consensozinho entre os founders que eu conversava. Então, eu acho que um dos grandes trunfos da tua jornada foi ter
especializado e posicionado bem a empresa dentro de um nicho, ter ficado Olha bom só. nisso. Você viu? Eu Que tava venda brincando, foi né? essa, não é mesmo? Não é combinado, não é, né? Publicar. Ô, Ricardo, você anda ainda de skate? Eu andei durante uns 4 anos na minha adolescência e depois eu andei mais uns 3, 4 anos na minha vida adulta, mas eu parei de novo. Porque assim, para quem não sabe, Ricardo é um atleta quase, né? Assim, pratica vários esportes, jiu-jitsu, skate, agora tá fazendo funcional, pelo que ele contou aqui pra gente. E aí eu quero saber se o que essa sua paixão pelo skate te ensinou sobre empreendedorismo. Ah, boa. Mais especificamente sobre o skate do que o esporte de forma geral, né? É. Eu acho que o skate sempre foi para mim uma forma de eu expressar um pouco a minha personalidade em forma de esporte. Na época que eu era moleque, todos meus amigos gostavam de jogar futebol. Eu nunca gostei muito de seguir a manada, assim, né? Eu fui mal pra caramba na escola, né? Eu realmente, assim, era o cara meio fora da linha de produção ali da escola, né? Então, pô, eu fui expulso de escola, repeti de ano. Eu acho que, assim, o que eu fiz dos 20 anos pra frente pros meus pais foi tudo bônus, porque pra eles, assim, eu não ia dar em nada. Ei, já estava definida. Olha, bônus, né? Então, enquanto todos os meus colegas na época curtiam futebol, eu era da galera mais do subversivo ali, né? Do underground. Então, era skate, galeria do rock. O meu rolê na adolescência era muito esse. Depois, tem um parênteses muito importante da minha vida que eu fui pai aos 20. Então, a minha vida, ela ficou muito séria e eu agreguei uma carga de responsabilidade bastante grande cedo. Porque na medida que eu fui pai, eu topei mesmo a jornada de ser pai. Falei, eu vou ser pai, vou construir família, eu vou colocar all-in na carreira. E, eventualmente, com 20 anos, eu tinha uma vida muito mais parecida da de uma pessoa de 30, 35 do que de 20. Mas eu não tinha ainda a remuneração. Então, eu tive que correr muito rápido atrás de muita coisa. E isso me levou a empreender cedo, a casar cedo, a assumir algumas responsabilidades. Só que vocês podem imaginar que dos 20 aos 30 eu só trabalhei, praticamente. E aí, com mais ou menos 30 anos, na época da CTI, né, eu estava sentindo muita falta de muita coisa. Falta de me divertir, falta de ser eu mesmo. Eu já estava muitos anos ali colocando muita energia no empreendimento, levando a vida muito a sério. E teve um fim de ano que um amigo meu me chamou para ir numa pista com ele. Eu, com muita resistência, fui e levei o meu filho mais velho, que na época era pequenininho, e ele me pediu skate de Natal. Ele viu na pista, se animou, pediu skate de Natal. Resumo da ópera, ele nunca nem subiu no skate dele, eu peguei o skate dele pra mim e voltei a andar. Você comprou, mas ele não chegou a tê-lo, né? Ele, tipo, né, os primeiros rolezinhos que ele foi comigo, ele já caiu e não se animou tanto, e acho que no meio dele ali de amiguinhos, não tinha nenhum amigo andando, ele não se animou tanto, e eu não me incomodei nem um pouco de ter ficado, né, de ter um skate montadinho em casa. E eu comecei a, de forma despretensiosa, a voltar a andar de final de semana. E pouco a pouco eu fui me reconectando com várias coisas que eu estava muito distante, sabe? Até de jeito de... Assim, tá levando a vida muito a sério. O jeito como eu me vestia para trabalhar não necessariamente expressava quem eu era. E eu falei, porra, eu sou do skate, mano, né? Pra que eu vou levar... Né? A vida tem que ser levada a sério, de fato, mas, porra, a gente tem que ser a gente mesmo, né? A jornada tem que ser divertida. E eu acho que ter voltado com o skate já na vida adulta me ajudou a aliviar em muitas coisas. E aí eu fui puxando outras coisas também, né? Já tem bastante tempo que eu fui... O skate, ele... É difícil de você assumir ele como um esporte em si, porque é muito difícil você encaixar ele no dia a dia. Você não consegue, diferente de ir numa academia, você não faz um rolê de qualidade em 1 hora. Porque 1 hora, quando você tá acima de 30, é só pro joelho soltar, né? Pro quadril ficar mais soltinho. E aí você já tem que ir embora. Então, para eu andar, eu tenho que tirar a manhã inteira, ou eu só consegui ir de final de semana. E aí... Mas eu diria assim, essa fagulha que o skate me gerou, de novo, por volta dos 30, eu decidi assoprar, mas aí eu falei, cara, eu preciso agregar outras coisas na minha vida que me preencham, além de, tipo, trabalhar até 9 horas da noite, ir pra casa, família, dormir, acordar cedo de novo e trabalhar de novo. E aí eu fui agregando outras coisas, né? E me conta uma coisa, Hamper vem do universo do skate? Também. Conta pra gente como é que surgiu o nome.
tem um negócio com nomes em inglês, né? E aí, o nome em inglês, vamos combinar, ele sempre fica mais bonito, né? Quando você é brasileira, né? Não quero parecer uma síndrome de vira-lata, mas é difícil você pegar uma empresa que tem um nome abrasileirado que colou bem. E eu tinha um negócio que eu falava, eu não quero que a minha empresa se chama Lead Generation, blá, blá, blá. Porra, eu queria alguma coisa que, no mínimo, ficasse universal, né? E aí eu já comecei afunilando nomes por aí. E, para mim, o termo rampar é um termo que combina muito bem com o negócio quando você vai falar de uma maneira um pouco mais informal. Então, às vezes você fala assim, ao invés de eu vou focar em growth na minha empresa, eu vou rampar a empresa. Então, eu achei muito positivo. E tinha uma associação direta com o skate. E naquela época eu pensei assim, poxa, dá para fazer muita alusão de elementos na criação da marca ligadas a skate. Se a gente for olhar historicamente, a comunicação da Ramper tinha muito elemento urbano. Teve uma época que a gente tava até errando na mão, tinha umas letras pichadas, assim. A gente fala, pô, acho que vai começar a não comunicar tão bem com a galera do B2B. Mas tem muito componente do skate, sim. É interessante você falar isso, porque quando a gente fez o rebranding da Yuter, a gente trouxe ainda mais da minha personalidade. Eu não sou necessariamente do skate, mas eu sou do rock and roll. Então, desde que eu me conheço por gente, sempre escutei rock. E o nosso símbolo é a mãozinha do rock. A gente usa o Y simbolizando. Então, é muito legal quando as marcas elas trazem essa personalidade do dono, porque fica muito mais autêntico. E a gente sabe que a autenticidade comunica muito melhor com o mercado como um todo, né? Eu tenho muito orgulho de dizer, assim, em 2019 a gente fez... A gente tinha um evento antes da pandemia chamado Ramp Up, a gente rodava o Brasil inteiro com ele e na edição final de 2019 a gente fez um evento para mais de 1.000 pessoas aqui em São Paulo e eu meti uma pista de skate no meio do evento. E, cara, e a galera achou animal. Tinha estúdio de tatuagem, depois virou relativamente comum ter estúdio de tatuagem em evento, mas naquele período, né, estúdio de tatuagem e pista de skate era bem inusitado, num evento B2B ainda, mas conecta, porque... Por detrás de toda empresa B2B tem uma empreendedora ou um empreendedor que curte rock, que curte skate, ou que luta jiu-jitsu, ou se não faz, deveria fazer. Seriam mais felizes. Exatamente. Até um gancho aqui para perguntar. Só uma curiosidade, skate é um esporte radical, né? E os investidores? Eu acho que eles queriam colocar a taxa de juros um pouco maior pelo índice de risco ali. Acho que eles só descobriram depois do skate. É que eu brinco, às vezes, eu vou vendo os empreendedores saltando de paraquedas e tal. Daí eu falei assim, acho que o investidor tá de cabelo branco, né? Vou reler esse contrato. Ricardo, como que, assim, o esporte... Agora você tá numa fase também, né, que você falou do despertar de esporte. Quanto que você vê que a prática do esporte, esse equilíbrio de trabalho, que você é um cara que produz, né? Você não, eu não vejo, por exemplo, em você essa separação. Você tem os equilíbrios de momento e de vida, mas, cara, você trabalha muito, você treina. Você acha que isso é um Ainda tem 3 filhos. Tem 3 filhos. Você é um cara presente. Eu racho de rir quando ele coloca food ops, né? É a operação aqui. Você alimenta. O que você veio descobrindo isso ou você sempre trouxe isso de DNA, sabe? A prática de exercício, uma boa alimentação, meditação. Só uma aspas. Um dia ele postou fazendo alongamento. Eu falei, cara, eu não alcanço nem o tênis. Aí eu falei, vou sair da hipertrofia que não tá dando, não. Né? Mas da onde saiu isso, cara? Você veio se descobrindo ou é um elemento que você já, sei lá, carrega de casa e etc? Como que foi isso pra você? Boa. Eu vou dizer assim, como um adolescente inquieto que eu era, eu encontrei no esporte uma válvula que me ajudava a me manter... Eu flertei muito quando jovem com coisas erradas, né? E aí o esporte ele me ajudava a me manter mais no prumo. Eu acho que para quem tem muita energia para colocar nas coisas, eu acho que encontrar no esporte alguma alavanca é muito comum em pessoas que empreendem. Normalmente as pessoas elas empreendem porque eu falei, cara, eu tenho energia demais para ficar presa só dentro de um espaço, eu vou usar essa energia para construir algo para mim, para minha família e etc. Teve um período da minha vida, quando eu trabalhei na Aurum, que eu diria assim, a minha vida ela ficou perfeita, porque eu tinha um trabalho CLT, eu tinha horário para entrar e horário para sair, eu conseguia fazer a minha academia, eu conseguia estar em casa no horário certo, e eu tive uma vida equilibrada durante uma janela de tempo muito curta, nos meus 20 e poucos anos. Mas quando eu decidi empreender, eu desequilibrei completamente a minha vida. E eu acho que é normal isso acontecer, não vamos romantizar de que assim... Eu vejo muita gente que já chegou lá, digamos assim, que vira
evangelista de tem que fazer esporte, tem que tomar um banho gelado, tem que meditar no meio do dia. Mas se você se lembrar do Cris no começo da Cirrus, você no começo do seu negócio, eu no começo... Não dava para romantizar, eu tinha que trabalhar 15 horas por dia, não dava para parar e meditar, não tinha esse tempo, não tinha tempo de fazer academia. E eu fiz isso por uns 5 anos, e jovem ainda, eu comecei a ter muito problema, não vou dizer problemas de saúde irreversíveis, mas eu tinha muita dor de estômago, cara, vivia cansado, uma disposição muito baixa, muita dor nas costas, não tinha nem 30 anos ainda. Eu falei, porra, não é possível que a vida vai ser isso daqui pra frente, né? Se nos 30 eu já tô assim com 60, então eu tô um caco se eu chegar lá. E pouco a pouco eu fui resgatando algumas coisas e tentando reequilibrar. Quando eu empreendi pela segunda vez pela Hamper, eu tinha um pouco mais de primeiro, maturidade e de reavaliar as minhas hipóteses, eu decidi não negociar com algumas coisas. Eu falei, na minha segunda jornada, algumas coisas vão ser negociáveis. Família e saúde. Eu abri muito mão dessas coisas na SciTI, né? E o meu casamento só não foi pro beleléu porque era muito forte, porque a gente tinha 3 filhos também, e isso é um elo bem forte, né? Mas eu falei, eu preciso me dedicar e eu preciso me cuidar melhor, porque senão eu não vou ter energia para entregar pela jornada. E aí, já na Hamper eu fiz um novo pacto comigo mesmo, assim, falei, cara, tem que encaixar pelo menos 1 hora por dia de exercício físico. Então eu tô com 37, dos meus 30 anos pra cá, eu com bastante disciplina, assim, deu jeito, cara, eu tava vindo pra cá e aí um contato meu me ligou pra, enfim, me convidar pra fazer um webinar, e ele ainda brincou, ele falou, cara, eu te acompanho no Instagram, como que você arruma tempo pra treinar todo dia? Eu falei, cara, eu blindo a agenda. Pra mim, tão importante quanto o invite que eu tenho da reunião da diretoria, o invite que eu tenho da reunião com as lideranças da Hamper, etc., é o invite que eu tenho comigo mesmo da academia. Eu não abro mão, né? Eu vou todo dia, porque para mim é muito importante. E aí, pouco a pouco, a gente vai aprendendo que o tempo que a gente coloca fora da empresa, ele é fator de soma para a própria empresa. Então, aquela 1 hora que eu estou fazendo uma academia para melhorar o Ricardo, a Hamper se beneficia com isso também. Porque se eu estou na academia, eu me alimento melhor, eu durmo melhor, eu faço escolhas melhores no meu dia a dia. E a empresa colhe os frutos disso também. Eu sou uma pessoa muito diferente quando eu treino de manhã ou eu não treino. Eu tenho muito mais energia boa quando eu vou na academia já logo pela manhã. Então eu fui aprendendo isso. Eu gosto de assumir ser empreendedor como uma carreira de fato. E aí eu penso assim, se a minha carreira não fosse ser empreendedor, fosse ser um atleta olímpico, eu ia sair para beber à noite, dia sim, dia não? Provavelmente não, porque isso me afastaria do meu objetivo ali olímpico. E se eu sou empreendedor, então por que eu faria isso? Por que eu vou beber dia sim, dia não? Por que eu vou dormir 4, 5 horas por noite se isso vai me deixar depreciado no dia seguinte? E aí, pouco a pouco, eu fui ficando mais disciplinado em ter uma agenda mais estruturada que me possibilite dormir bem, comer bem, treinar, justamente para ter gás nas horas que eu coloco no trabalho, do que ficar focado em trabalhar 15 horas por dia, dormir 4 e beber dia sim, dia não, para extravasar, coisa que eu já fiz muito, principalmente no meu começo da empreitada. E o quanto isso também não reflete na cultura da própria empresa, né, Ricardo? Porque se os seus colaboradores também vem você investindo na sua própria saúde, no seu bem-estar, e isso como um todo volta para eles, eles também se sentem motivados e inspirados a fazer o mesmo por eles mesmos. Então, eu acredito que é muito uma via de mão dupla. Sempre tem uma relação de ganha-ganha nesse aspecto. Até mais cedo a gente estava com uma psiquiatra e um dos pontos que a gente trouxe muito foi a questão do burnout. E ela foi muito categórica de falar quanto um estilo de vida saudável pode ser fator determinante para você ter ou não ter o burnout. Você traz isso muito no seu DNA desde menino. Então, mesmo praticando o esporte como o skate, ainda assim, era uma forma de você se manter ativo, se manter até oxigenando o seu cérebro de uma outra maneira. E com certeza isso contribuiu bastante para a sua carreira hoje. Me fala uma coisa. Dentro desses anos todos aí de empreendedorismo, se você tivesse que elencar o seu maior desafio, qual foi? Eu acho que a entre-safra entre a SciTI e a Hamper certamente foi o meu maior desafio.
qual que era o cenário naquela época, né? Eu já tinha quase 5 anos de CNPJ pela Saiteína, eu estava muito cansado do modelo de prestação de serviço. Eu fiz um modelo que era altamente dependente de mim. E isso me ajudou muito nos primeiros anos, porque lembrando que eu tinha para vender era meu tempo e o meu conhecimento, mas eu não consegui construir uma empresa de fato que sobrevivia. Então eu não conseguiria estar aqui num podcast em paz se eu tivesse pela minha época da Saiteína, porque eu tinha que estar lá ou estava tocando bumbo com a galera ou estava num cliente tentando trazer dinheiro para dentro de casa. E isso, naturalmente, gera um desgaste muito grande em quem está empreendendo. Já cansado desse modelo, eu revisitei o meu sonho de ter software e, na medida que eu comecei a desenvolver produto por dentro de uma operação de serviço muito dependente de mim, se o mundo fosse perfeito, eu ia dedicar um pouquinho do capital que eu gerava com o serviço para produto. Esse produto ia ser desenvolvido, tão logo ele estivesse pronto, eu ia começar a migrar as coisas para lá. Como o mundo não é perfeito, na medida que eu tirei o foco de serviço e comecei a desenvolver produto, as coisas começaram a degringolar. E o cliente começou a sentir que eu estava com o foco dividido, meus melhores clientes começaram a ir embora. E isso vai virando uma bola de neve. Eu não tinha feito caixa, então eu comecei a perder contrato, eu tinha que fazer rescisão de colaborador, eu não tinha caixa, cada rescisão era uma pancada, meus colaboradores eram todos CLT, então cada pessoa... E aí eu comecei a entrar naquele espiral que muitos empreendedores e empreendedoras vivem. Fechar um negócio é muito mais difícil do que abrir, né? A galera pensa assim, pô, eu não começo uma empresa que deve ser muito difícil começar. Fechar a empresa é muito mais difícil, né? Então, eu fiquei durante um tempo com um pé em cada canoa, com um risco muito maior de cair na água do que de conseguir ir para um barco de fato. O meu plano era sair da Saiteína, encerrar os contratos tanto com clientes quanto com colaboradores, para me dedicar para a Hamper. Mas aí teve uma janela de tempo, nesse período em específico, que foi muito doido. Assim, antes de contar com a hipótese de encerrar o meu CNPJ, eu contei com a hipótese de juntar com uma outra agência, que era menor do que a minha, que eu conhecia bem o empreendedor, e eu falei, poxa, eu vou juntar com ele, e aí isso já vai ser no meu phase-out, porque daí eu dou um destino para a Saiteína, para a minha equipe, para a minha carteira de clientes, e já vou fazendo um plano para ter a empresa de produto. Tentei fazer, digamos assim, um M&A, mas era muito menos glamuroso do que isso. No fim, foi juntar a escova, 2 agências pequenas. O M&A deu muito errado, a gente perdeu 4, 6 meses insistindo, depois a gente deu rollback nisso, mas aí já tinha deteriorado muito a cultura da empresa, a gente tinha perdido clientes nesse ínterim. No mesmo período, a gente descobriu que a gente estava grávidos da 3ª filha. Foi a gravidez mais rápida da história, porque a gente descobriu, assim, tecnicamente, minha esposa teve evidências de que não estava grávida, a gente relaxou. Aí, quando a bebê estava com mais ou menos 4 meses na barriga, a gente testou e aí deu positivo, só que já estava com 4 meses. Com 7 ela nasceu. Meu Deus. Então foi uma gravidez consciente de 3 meses, né? E ela nasceu prematura e aí foi um rally de, poxa, todo dia... a filhinha pequena ali no hospital, incubada, eu deixava a minha esposa cedo para lá, ia para a agência resolver problema, fazer distrato com o sócio, ficava até a noite, aí no final do dia desfazia essa logística toda de pegar a esposa no hospital, meus 2 outros filhos pequenos em casa. E esse período foi um período assim diria assim, que foi uma crise financeira que impactou família, que impactou emocional. E aí a Hamper meio que nasceu no meio desses escombros, assim. Muito doida. Cara, e é interessante ouvir, né, cara, e trazer isso às vezes no podcast, porque até o que você falou um pouco antes, hoje a gente tem muita informação, né, cara, de rede social, a galera joga muita coisa lá sobre empreender, de ser sexy, e sempre quando alguém vem falar comigo, eu falo assim, o que não tem... não tem nada glamour, de sexy, não tem glamour. Né? Até se o seu objetivo às vezes é empreender para botar grana no bolso rápido, talvez esse não é o caminho. Né? Provavelmente ele vai lidar muito com mais escolhas de abrir mão de coisas do que ganhar algo. Né? E isso é a jornada. E é legal ouvir assim, de todo o caos que a gente fala assim, cara, você tá com objetivo?
E eu tô mirando lá, né? Assim, pode ser que vai acontecer N coisas, mas a probabilidade de acertar e encontrar um rumo ali, ele faz sentido. Sim. Não, e tem uma coisa também, tem o lado do glamour, e tem uma outra coisa que quando você conta a sua história, por exemplo, se eu venho aqui num podcast, a primeira pergunta que vocês me mandam é assim, conta brevemente a sua jornada para todo mundo entender. Eu vou compactar 20 anos em uma fala de 3 minutos. Eu vou falar, poxa, eu comecei como estagiário lá na Stratos, depois já na Auro eu já era head, aí empreendi com a SciTI numa empresa de serviço que teve uma escala limitada, e depois a gente foi para a Humper, a empresa levantou rodada, fez M&As, ou seja, quando você completa, fala assim, puta, cara, esse cara, ele só pegou farol verde na vida dele, né? Só que se a gente der o zoom em cada etapa dessa história, tem muito menos glamour, teve muito mais hora de suor, de transpiração, de lágrima do que né, histórias de batalha, de vitórias pra gente contar, certamente. Cara, massa. Papo bom demais. Passou rápido. Passou rápido. E engraçado que o Ricardo falando, eu acho que tanto eu quanto você, a gente estava meio hipnotizado com a história, porque tem várias partes do que você fala que você fala, eu já estive lá, eu já fiz isso, eu já passei por isso. Então, muito interessante tudo isso que você trouxe. Bora pro final, Cris? Bora, fazer uma perguntinha fácil, né? Eu gosto de fazer pergunta tranquila. Bora. Cara, no Guia de Mochileiro, número 42, ele tem um significado, né? Que é a resposta para a vida e para as questões aí mais fundamentais do universo. Só que eu não quero do mochileiro, eu quero do Ricardo, né? Para você, o que é o Código 42? Né? Qual é a resposta para a vida? Caralho, a resposta para a vida? Vamos lá, para mim o Código 42 se a gente conseguir ter uma vida bem vivida e a gente conseguir sair dessa vida melhores do que a gente entrou, eu acho que a vida já valeu a pena. Mas se a gente conseguir fazer isso por nós e conseguir inspirar pessoas ao nosso redor e levar junto com a gente o maior número de pessoas o possível, aí a gente teve uma vida que realmente fez sentido. Para mim, esse é o Código 42 aí. Perfeito, excelente. E sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu sempre tive uma dúvida se eu era nerd ou não. Aí uma vez eu fui ler o Mochileiro das Galáxias e não consegui ler. Ali eu atestei assim, cara, eu acho que eu não sou nerd mesmo. Eu acho que o negócio é skate e tatuagem. Eu sou do time dos descolados, Eu não consegui ler o livro, cara. É complexo. Eu falei, esses dias eu li ele há muito tempo. Eu falei, deixa eu voltar a ler. Aí eu falei, opa, tá, acho que eu li um pouco mais antes, hein? Mas é bem maneiro. Ricardo, primeiramente, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Deixa suas redes sociais aí pra galera te acompanhar, seguir, contratar, enfim, chamar para novos podcasts. Boa, bora, vamos lá. Meu Instagram é Ricardo L. Corrêa, me segue lá. Deixo umas dicas de vendas, de empreendedorismo. Mostro um lado também da minha vida pessoal, um pouco de filhos, de rotina de treino também. Meu LinkedIn, procura Ricardo Humper. Se quiser falar de negócios, é o melhor canal ali para me encontrar. E vou fazer um jabazinho breve do meu podcast com o César. Agora. Que eu acho que combina muito bem com o último trecho que a gente estava conversando, que a gente falou, né? A jornada, ela é muito menos glamurosa do que ela parece e ela é muito menos linha reta do que parece. E aí, quando a gente decidiu criar um programa de podcasts, eu sentei com o César Bertini, que é inclusive um amigo em comum. Foi quem me apresentou para o Cris, agora lembrando aqui. Ele é investidor da Humper, mas acabou ficando um amigo pessoal, investidor mais próximo que eu tenho. A gente trocava muita ideia, muitas vezes até fora do ambiente de trabalho, de desafio, de crescimento, de desafios inerentes. E assim, o César me ajudou a quebrar muita pedra, descascar muito abacaxi pela Humper. E acho que assim como nascem outros programas de podcast, a gente falou, poxa, cara, se a gente estivesse gravando essas conversas que a gente está falando aqui, isso ia ter um valor enorme. Só que a gente não falava das coisas glamurosas, a gente falava principalmente quando eu estava até tarde com ele no telefone, ele estava me ajudando a resolver uma cagada grande, né? E aí a gente falou, pô, se a gente tiver um programa, então tem que chamar Startups and Downs, né? Pra gente enfatizar principalmente os downs da jornada. Então, para quem se identificou aí, a gente tem um programa chamado Startups and Downs. Procura, tá no YouTube e no Spotify. Tem mais de 100 episódios gravados. Ali a gente fala de coisas ligadas a crescimento também, né? Estruturação de time de vendas, M&A, mas a gente fala de bastante coisa assim, tipo, como tratar a saída de um co-founder, coisas que eu vivi, né? Como, poxa, lidar com um founder que está tendo burnout, como lidar com um time que está desmotivado, dentre várias outras coisas que
Então, muito mais no dia a dia, né? Quem vê a galera empreendendo, nas histórias de sucesso, vê lá o empreendedor quando levanta a rodada, sai na exame, etc. Fala, poxa, é isso que eu quero ser. Mas se quiser ver a startup da vida real ali, acho que vale conhecer o programa. É isso. Principalmente para quem é founder e às vezes precisa se aconselhar com algo. Talvez nem todo mundo tenha o privilégio que eu tive de ter muitos ombros amigos, seja empreendedores que estão na trincheira também, como Cris e outros, ou gente que já está até uns anos na frente que topa te ajudar, como o César topou meio que me apadrinhar nessa jornada. Tem muito founder que não tem esse privilégio. Escuta o Startups and Downs lá que a gente passa a fazer companhia para você na tua jornada. É o empreendedorismo da vida real. Da vida real. É isso. Cris? O meu, @cristiano.ffreitas. E o meu, @miabolraf. Se você chegou até o final aqui desse episódio, deixa seu like, comenta, manda para alguém que precisa saber disso, compartilha e a gente se vê na próxima. Somos @código42podcast em todas as suas plataformas. Até mais. Valeu.